Amém. Eu, de olho no horário, para não demorar muito, não vou usar testemunho, não é a minha intenção hoje, até para a gente poder ouvir mais, o pastor Júlio eu também quero ouvir. A ideia aqui é a perspectiva bíblica sobre missões. Quando a gente começa a falar de missões, a primeira ideia que a gente tem, ou uma das primeiras ideias que nós temos, é exatamente a grande comissão, né? O pastor leu agora no começo. Contudo, a gente vai entender que isso já vem muito antes da grande comissão, tá? Sempre foi a ideia de Deus se fazer conhecido entre as nações, ou ser conhecido. E aí, Salmo 67, de 1 a 7, que vai dizer o seguinte: seja Deus gracioso para conosco, nos abençoe, faça resplandecer sobre nós o rosto. E aí eu coloquei em vermelho para a gente destacar: para que se conheça na terra o teu caminho, em todas as nações a tua salvação. Louva-te os povos, ó Deus, louva-te os povos todos. Alegrem-se e exultem a gente, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louva-te os povos, ó Deus, louva-te os povos todos. A terra deu seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoa-nos, Deus, e todos os confins da terra temerão. Isso é muito anterior à grande comissão. Isso é muito antes de Cristo. Então sempre foi a intenção de Deus se fazer conhecido das nações. Claro, a gente percebe que em algum momento da história do povo de Israel, eles deixaram isso de lado. Eles quiseram a salvação, ou a palavra de Deus, ou bem as coisas de Deus, somente para eles. Eu tenho certeza que eu já falei isso aqui, mas uma coisa que me chocou muito, há muito tempo atrás, quando eu fazia pós-graduação, não convém dizer quanto tempo faz isso, vamos manter isso aqui entre nós, assisti uma palestra de um rabino, e ele falou com todas as letras que o judeu odeia o proselitismo e odeia o prosélito. Falando nossa língua, o judeu não evangeliza. E se alguém se converter ao judaísmo, ele vai olhar de cara feia. Ele não quer que ninguém se converta. Diametralmente oposto ao evangélico, né? A gente, tá? Mas o judeu até hoje, ele tem essa noção de que tudo é para ele. Contudo, veja, eles têm acesso a isso muito melhor do que a gente talvez. E é muito claro, Deus quer se fazer conhecido das nações. Ele quer ser, e Ele é abençoador das nações. A terra deu seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoa-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão, o conhecerão e saberão quem é Deus. O desejo de Deus sempre foi se fazer conhecido de todas as nações. Em determinado momento, Ele escolhe um povo seu, para que ele seja conhecido das nações através desse povo. Me parece que a perspectiva do judeu era ser conhecido ou temido das nações, só temido, né? O povo de Israel, o Deus de Israel, inclusive essa expressão, o Deus de Israel. Sabemos que nas culturas antigas, cada cidade-estado tinha um Deus. Você tem Atena, você tem Júpiter abençoando uma cidade, você tem também nas nações egípcias, cada uma com um Deus. Então é a mesma característica, a mesma ideia que o israelense tinha do Deus de Israel, que era Deus só de Israel. Por isso até hoje a gente tem essa concepção de não quererem ou não aceitarem que os povos se convertam. Gênesis 12, de 1 a 3. Olha, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, sai da tua terra, da tua parentela, e da casa do teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas algumas famílias da terra. Em ti serão benditas as famílias de Israel. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando Deus está separando o povo, a nação de Israel, através de Abraão, Ele já está dizendo que
todas as famílias da terra serão abençoadas através dessa família. Então, de novo, desejo de Deus se fazer conhecido em todo o mundo e para todos os povos, muito antes da grande comissão. Contudo, de novo, o povo de Israel parece ter esquecido isso, ou não considera isso como uma comissão também, de se fazer conhecido, que Deus seja conhecido. Na verdade, que a ideia é que eles queiram que Deus seja conhecido somente por feitos militares, ou por conquistas, não como misericórdia para outras nações. Não vou entrar nesse circuito, até porque eu não sou judeu, e eu tenho essa cara de árabe, e vou falar que eu estou procurando problema. Mas até aí está legal, dá para a gente perceber que o desejo de Deus, sem sair da câmera, sempre foi se fazer conhecido das nações. Não é algo da grande comissão. A grande comissão tem o seu lugar de extrema importância para a história da igreja, mas Deus sempre quis se fazer conhecido. O pessoal está anotando, depois eu passo o slide tranquilo, podem anotar, só não anota os meus erros, por favor, serão bastante até o final. Tá. Então, o chamado de Deus para Israel não se trata de ir ao mundo pregando salvação, mas que as nações encontrem em Israel a salvação. A primeira ideia desse chamado de Deus para Israel não é saiam agora pregando, mas um pouco diferente, é uma dinâmica diferente, de que as nações possam ver em Israel a grandeza de Deus e a misericórdia de Deus, não só a justiça e a espada. Mas, de novo, me parece, toda vez que a gente lê a Bíblia, que Israel quer mostrar a poderosa espada de Deus, a poderosa mão de Deus e os castigos de Deus. Mas Deus sempre quis se fazer conhecido, ser misericordioso para com todas as nações, através de Israel, através do povo escolhido, demonstrando a sua misericórdia para aquele povo escolhido, que era tão ruim quanto qualquer outro povo, muitas vezes pior do que qualquer outro povo. A misericórdia de Deus com o seu povo seria demonstrada para todas as nações, a misericórdia e a salvação através dessa nação. Tá? Salmo 2, do versículo 10 ao versículo 12. Agora, pois, ó rei, sede prudentes, deixai-vos advertir juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com temor. Beijai o filho para que não se irrite, não pereçais no caminho, porque dentro de pouco lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. De novo, é um recado aos juízes da terra, não de Israel, não de uma única nação, mas para toda a terra, para todo o mundo. Então, de novo, vou enfatizar isso. A missão de Israel era anunciar o Deus Todo-Poderoso para toda a terra, não só para eles. Não era exatamente o Deus de Israel e só de Israel. Ele é o Deus soberano sobre todo mundo, gracioso e misericordioso para com todos, e que anunciaria a sua salvação através do povo de Israel. Beleza? Ninguém fala nada, ninguém cria. Sempre falam isso desde que eu me formei. A gente faz aquela pergunta, alguém tem alguma pergunta, ninguém pergunta nada, ou entenderam tudo, ou não entenderam absolutamente nada. Espero que seja tudo. O propósito dos judeus e a missão de Israel. Então, só reforçando, o propósito não é chamar Israel a sair ao mundo a pregar o senhorio de Yahvé. É antes um chamado para o próprio Israel, para o próprio povo de Israel, reconhecer o senhorio, que o senhorio é universal. É um chamado para que o povo entenda, olha, o senhorio de Cristo, o senhorio, de Yahvé, de Deus, ele é não só para vocês, ele é Senhor e Deus de todo o mundo. Então todo mundo precisa conhecer o Deus de Israel e precisa reconhecer o Deus de Israel. Então, ouve-te os povos, ó Deus, ouve-te os povos
todos e até os confins da terra o temerão. E tem confins da terra, mais confins da terra de Belfort Roxo. Vamos combinar? É muito confins da terra, gente, com todo respeito. Esse reconhecimento, além das limitações geográficas, no caso de Israel, obriga o povo de Deus a abrir suas fronteiras e reconhecer a graça de Deus na vida dos povos que aceitam o convite ao arrependimento. Israel é uma terra isolada e precisava então abrir suas fronteiras para receber, e você vai ver várias passagens na Bíblia que permitem que os povos que estão visitando Israel participem. Algumas cerimônias um pouco restritas e até se circuncidar e participar de todas as cerimônias. Então, continua naquela ideia. O povo de Israel precisava anunciar a salvação de Yahvé a todas as gerações. Todas as gerações deveriam ver a glória de Deus através de Israel. Não era ainda aquele momento de sair e pregar, mas de serem observados e que Deus fosse reconhecido através do seu povo. Está tudo bem? Há um caso excepcional. Há um caso excepcional, que é o caso do profeta Jonas. Quando você abre todos os livros dos profetas, você vai ver algo muito parecido com isso. Anunciai a Israel, fala ao povo de Israel, diz a Israel, e um enunciado sempre parecido com isso. Com Jonas é diferente. Qual é o chamado de Deus a Jonas? Vai até a cidade de Nínive e prega. Perfeito? Então, esse é o caso excepcional. O conceito fundamental de Jonas era aceitar o alcance da misericórdia de Deus. Para aqui um pouquinho. O grande conflito do livro de Jonas é que Jonas não aceitava o alcance da misericórdia de Deus para fora dos muros de Israel. Por isso ele não vai pregar. E a gente escuta até hoje muita gente, não, Jonas teve medo de não sei o que. Nada. Está escrito lá cabalmente que ele não quer pregar porque ele não quer que o povo de Nínive aceite a misericórdia de Deus e que Deus seja misericordioso para com eles. Essa é a grande verdade. E o pior de tudo nesse caso, é que está escrito lá com todas as letras isso, e o povo gosta de viajar. Fazer a missão em Nínive requeria de Israel modificar o seu sentimento de eleição, reconhecer o seu lugar especial, sua responsabilidade na história da salvação, sem confundi-lo com a exclusividade e o privilégio, porque eles tinham essa noção de exclusividade na salvação. Então era realmente um choque para ele. A salvação não é só para mim, por que eu vou pregar para aqueles caras? Ainda mais, aqueles caras são meus inimigos. Eu não gosto deles. Eles me atacam. E Deus vai dizer, vai a Nínive e prega. Esse é um caso específico. E você vê nessa leitura, o livro de Jonas tem 4 capítulos, pequenininho, dá para ler quando você chegar em casa antes do almoço. Vocês vão perceber esse grande conflito, porque é uma mentalidade do povo judeu, de novo, pelo pouco contato que eu tive com o rabino, continua sendo essa mesma mentalidade, de que a salvação é exclusiva para eles. Então dizer, prega para aquele povo, e ainda correr o risco de aquele povo se arrepender, é um absurdo com aquela mentalidade. Contudo, Deus quer se fazer conhecido das nações. A prova, Jonas 4, versículo 2. Após tudo ter acontecido, passar lá para a barriga do peixe, orou ao Senhor e disse, Jonas orando, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na terra, minha terra? Por isso me adiantei e fugi para trás, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, tardio em iraça e grande benignidade, e que te arrependes do mal. Ele sabia que Deus é misericordioso, sabia que a pregação era para a conversão daquele povo, para o perdão do pecado daquele povo, por isso ele não foi. Ele não queria pregar, que ainda fica de acordo com aquilo que eu ouvi do rabino. Eu não vou pregar, eu não gosto de pregar e eu não quero que você aceite. Essa é a mentalidade judaica, pelo menos nessa vertente que eu conheci até hoje. Isso é o que passava na cabeça de Jonas e é um retrato
da mentalidade do povo de Israel. Não, não vou pregar, eu não vou anunciar, e eu não quero que você se converta, porque a salvação é exclusiva, ou na cabeça deles, seria exclusiva para eles. Então o caso de Jonas é muito interessante para a gente perceber isso. Deus manda, prega, ele não vai, e depois que ele prega e o povo aceita, a palavra vai dizer automaticamente, ele pregou e o povo aceitou, se arrependeu, decretou-se o jejum, e ele vai dizer, por isso que eu não fui pregar, senhor, porque eu sabia que ia dar certo, eu sabia que ia funcionar, eu sabia que o Senhor é misericordioso, eu sabia que eles iam se arrepender. Que pirraça boba, né, gente? Mas, de novo, o intuito de Deus sempre foi se fazer conhecido das nações. Acho que agora com esse retrato de Jonas fica mais tranquilo até de entender isso. De entender aonde, nesse sentido, o povo de Israel falhou. Então a fé de Israel está centrada na libertação do Egito. Todo o Pentateuco da escravidão, alguma falha que eu vou aqui, fala da escravidão e da liberdade como critério ético e missionário da vida do povo. A lembrança da libertação do jugo do Egito é o anúncio do reino de justiça e paz de Deus. A missão de Israel, como a missão da igreja, está ligada ao Deus de justiça e paz para os povos. A missão de Israel era anunciar o Deus de justiça e paz aos povos. Que os povos conhecessem esse Deus através da vida do povo de Israel. Louvem os povos, ó Deus, louvem os povos todos. Alegrem-se, exultem nações, e que até os confins da terra conhecerão o Senhor. E isso muito, muito antes da grande comissão. Muito antes da vinda de Jesus, muito antes da sua morte, da sua ressurreição. E o povo falha miseravelmente nessa missão. Perguntas a esse ponto? Cri. Cadê o Jerry? Boa. E aí viramos a página. Vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Deixa aqui por enquanto. Então chega a plenitude do tempo. O povo de Israel, que deveria ser, anunciar as grandezas de Deus para que os povos pudessem temer a Deus, falharam nisso. Você vê no exemplo de Jonas a não intenção de anunciar a misericórdia de Deus aos povos. Chega a plenitude dos tempos, e com a palavra plenitude a gente entende perfeito. Esse é o tempo perfeito de acontecer. Então, é enviado Jesus. Eu não vou falar aqui da história de Jesus, eu acredito que todo mundo aqui saiba de voz salteado. E aí chegamos no momento da grande comissão, né? Jesus aproximou-se falando, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então chega a grande comissão, que nós falamos no começo. De tudo que Jesus fez e ensinou, ao fim do seu ministério, ele vai dizer: agora, ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. A igreja não é chamada para anunciar cura, prosperidade e felicidade, todas essas coisas lindas e... Não, isso não é a função da igreja. A função da igreja dada por Jesus é: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. E eu acho que eu não coloquei um outro texto aqui muito importante. Mas vamos lá. Você coloquei. O ide não é então uma ordem tirânica, antes é um chamado amoroso do Pai. Não é, vai lá e prega. Não, ide e fazei discípulos, exatamente como eu fiz com todos vocês. Ele está falando aqui com seus discípulos, dizendo: ide, pregai, anunciai a todas as nações.
cumprir então o propósito lá de trás que não foi cumprido. Louve-te os povos, ó Deus, louve-te os povos todos, e até os confins da terra temerão ao Senhor. E ele vai dizer, então, vai, prega. Após ser cheio do Espírito Santo, a tua função é ir e pregar. Atos 1, 6 a 9. Então estavam reunidos e lhe perguntaram, Senhor, seria esse tempo que restauras o reino de Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Para que desceu o Espírito Santo? Para o reteté? Para a prosperidade? Não! Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até Belfor Roxo. Ou até Tanque, Jacarepaguá, até Campo Grande, até os confins da terra. É para isso que a igreja foi cheia do Espírito Santo e comissionada, para pregar, para ser testemunho de Cristo, para anunciar as grandes obras do Senhor. Reparem que não se diz que os discípulos serão testemunhas em Jerusalém, ou em Samaria, ou nos confins da terra. O termo é tanto em, não é uma opção que é dada aos discípulos. Vocês podem ser meus testemunhas aqui em Jerusalém, de repente vocês podem ser testemunhas em Samaria, talvez nos confins da terra. Não tem o ou. Vocês serão testemunhas em Jerusalém, Samaria e nos confins da terra. Não é dada essa opção. O meu chamado é pregar para a tribo Xinxindim lá não sei da onde. Não, o teu chamado é pregar aonde for, em qualquer lugar e em qualquer ocasião. Alguns podem ser levados ao Japão, à China, ao Irã. Eu com essa cara não é bom parar no Irã, mas seu chamado é pregar. O maior referencial de missão missionária no Brasil, Ronaldo Linguari, ele fica mais de 10 anos na África, volta, vai para as tribos do Amazonas e vai pregar no Rio de Janeiro, em São Paulo, em todo lugar, em todo canto. O chamado é para pregar, anunciar, ser testemunhas em Jerusalém, Samaria e nos confins da terra. Amém? Perguntas? O pastor está anotando, ele vai responder para vocês. O Espírito Santo então capacita a igreja para a missão e para o discipulado. Então é ele que capacita. Recebereis poder ao descer do alto, recebereis poder ao descer do Espírito Santo, para que vocês sejam discípulos. E por outro lado, é o Espírito Santo que empurra ou surpreende a igreja na missão e no discipulado. Você é de certa forma, incentivado pelo Espírito Santo, mesmo jogado a isso. Quando eu fui parar em Moçambique, foi mais ou menos isso. Eu não conseguia pensar em outra coisa, senão fazer isso. Então, basicamente, passava os meus dias, tanto estudando, vendo documentários, e como eu já estava ligado à missão, então, foi um impulsionamento. É uma coisa bem doida. Alguém já viu aquele filme, como é que é? Redenção, com o cara que faz o 300. Procurem, deve ter na Netflix, Amazon, alguma coisa. Alguém já viu? É um troço muito doido. E ele vai parar na África, vai pregar, mas ele é muito mais maluco do que eu. Só que eu lembro que, viu? Eu sei que eu vi umas 10 vezes em uma semana aquele filme, tanto que a coisa vinha martelando. E eu não conhecia, na época eu não conhecia agência missionária. E eu odeio rádio, de todo o meu coração. E eu odeio 10 vezes rádio evangélica, de todo o meu coração. Eu não sei porquê, eu estava andando de carro, liguei, acho que foi na Melodia, um troço desse. E exatamente estava falando o Paulo, que hoje eu conheço, que é o diretor do MIAF, falando da MIAF. Aí liguei, entrei em contato, nisso eu acabei indo, mas talvez tenha sido os últimos 5 minutos que eu escutei rádio evangélica na minha.
A pessoa já olha com aquela cara feia, não escuta tupi para ver os jogos, tá? É só isso. Mas eu odeio o rádio evangélico, de todo o meu coração. Isso não dá para ser preso não, né, gente? A não ser que uma Malafaia venha me bater aqui. Mas é uma coisa que é o Espírito Santo te impulsionando de uma forma tal que você não consegue pensar em outra coisa. Sua vida acaba sendo centrada nisso. Acredito que o pastor Júlio tenha passado por momentos parecidos com esse. Como é o ministério pastoral, não é tudo. É o Espírito Santo que te capacita e também faça. E ele então surpreende a igreja com essa missão. O livro de Atos fala sobre a origem da igreja em Jerusalém e faz referência à existência de cristãos na Galileia, Samaria e em Damasco. Como detalhe, afirma também que Filipe batizou um eunuco da Etiópia. Isso vai estar lá em Atos 8, de 26 ao 39, você não precisa ler. Mas já no começo da igreja você vê que ela vai se espalhando. A comissão é realmente cumprida naquele momento. E esse detalhe do eunuco da Etiópia é muito interessante porque o texto começa dizendo que ele está voltando para a Etiópia. Então ele conhece e reconhece a Cristo e ele volta para a sua nação. E é ele que vai pregar, provavelmente, a gente não tem documentado isso, mas muitas vezes são pessoas comuns que vão pregar. Há relatos de que o inimigo furioso ou a pilha acabando, dois. Provavelmente a pilha acabando. Então isso aqui. Foi. Há gente, alguns autores que falam que a Inglaterra havia sido evangelizada por soldados romanos que foram evangelizados em Jerusalém. Pessoas absolutamente comuns cumpriram as suas funções, provavelmente foram transferidos para lá e lá anunciaram. Não é só o missionário que prega, de novo, vocês serão minhas testemunhas, não alguns de vocês, todos vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria e os confins da terra. Todos. Então, a missão é para todos, desde o começo da igreja. Ele não vai dizer que alguns de vocês pregarão, alguns de vocês serão minhas testemunhas, e vocês podem escolher. Não, vocês todos serão minhas testemunhas, todos vocês devem pregar, devem anunciar, e em todo o lugar. E aí eu acho esse caso aqui do Etíope muito interessante. Geograficamente, as fronteiras da Etiópia hoje são muito diferentes daquela época, mas se você tem uma noção pequena do mapa, você vê a distância, beleza? Da onde eles estão para a Etiópia. E aí nós temos o caso mais interessante de todos, o mais marcante, que são as viagens missionárias de Paulo. Ele tem um mapa deles, não sei se dá para vocês verem daí, mais ou menos ter uma ideia do qual é o trajeto de Paulo. Você está aqui em Jerusalém, e ele vai subir para Antioquia, Tarso, vai chegar a Tessalônica, já na Macedônia, Corinto, na Grécia. Tudo isso aqui são os espaços geográficos onde Paulo pregou, tá? Já na primeira geração de cristãos. Beleza? O mapa, acho que o mapa tá dando para ver aí, mais ou menos, os países aí. Eu sou cego, eu daqui de frente eu estou tomando uma surra. Mas só lembrando, né? Não é, você não pegava um avião da TAM e chegava. Eram viagens com lombo de camelo, andando, de barcos bem pequenos, para fazer toda essa trajetória aí. Os nomes são diferentes do que nós temos hoje, tá? Capadócia, onde você vai ter agora a Turquia, e as regiões ali que você já está acostumado a ler a Bíblia. Deixa eu passar só para lembrar o que está depois. Então a gente vai voltar para o mapa. Então as viagens de Paulo são conhecidas por todos. Não vamos falar delas. Basta dizer que ele levou o Evangelho a Chipre, várias cidades da Ásia Menor, Macedônia, as principais cidades gregas, Roma e talvez até a Espanha. Então, já na primeira geração, você tem um homem pregando
toda essa extensão geográfica. Sabemos que Paulo não foi o único missionário cristão desse período. Atos menciona outros como Marcos, que foi de Chipre, e fala também de Apolo, que trabalhava em Corinto. Quero voltar no mapa só para a gente apontar um detalhe. Isso é um detalhe importante da gente pensar enquanto missão. Isso aí é extensão do Império Romano daquela época. As linhas náuticas, as estradas, tudo ali é algo que já existiam essas viagens. Ele não inventou esses trajetos. Tudo foi criado pelos romanos. Agora pensa comigo, será que aquele engenheiro romano, o imperador romano, pensou, vamos construir essa estrada para que alguém pregue o Evangelho? Não, certamente não, muito pelo contrário. Como Deus vai usar as estruturas para que a sua missão seja cumprida? Quem lembra do período da pandemia que nós usávamos o Zoom? Aplicativo chinês. Tu acha que o governo chinês, socialista, anticristão, criou aquilo para que a gente pregasse? Como está ali, Deus criou toda uma atmosfera para que aquilo virasse uma ferramenta de evangelização que é usada até hoje. Muita gente ainda usa isso. Então, Paulo vai... Realmente, está furioso. Paulo vai se aproveitar, então, vai fazer uso de toda a estrutura, a infraestrutura do Império Romano, para fazer um anúncio do Evangelho, tanto por linhas náuticas, quanto por linha terrestre. Tá? Isso eu acho que é muito importante a gente entender. Como a gente falou lá no começo, o Espírito Santo vai te capacitar, vai te empurrar e ele vai te dar condições para a pregação, para cumprir a missão que ele te deu. Então, ele te dá a missão, ele te capacita, ele te envia e ele te dá condições. É tranquilo perceber isso? Sim ou não? Então, o que está faltando? Então, por que a gente não faz? Usar o termo coragem. E é realmente o que falta. Realmente. Se você pegar simplesmente o exemplo de Paulo, que esse cara sofreu para fazer tudo isso aqui, que ele penou, pedrejado, escoteado, naufrágio, a gente não corre risco de passar a maioria dessas coisas. E olha, a missão é sua, a missão é minha, a missão é de todos nós. Claro, como Deus capacitou Paulo com uma missão específica, ele vai separar algumas missões específicas, ele vai, mas isso não tira a nossa responsabilidade. Ide, portanto, pregai o Evangelho a toda criatura, anunciai, ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Além disso, antes que Paulo chegasse a Roma, já existia uma igreja cristã na cidade. Tanto que Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, ele diz que é ansioso para conhecer Roma, ele nunca tinha ido lá. E o Evangelho havia sido anunciado lá. Não vejo relatos sérios ou muito confiáveis dizendo exatamente quem foi que pregou. Provavelmente pessoas comuns que conheceram o Evangelho em algum momento, talvez em Jerusalém, talvez em Corinto, e foram para o centro do mundo naquele momento, que era Roma. E pessoas comuns anunciaram, pessoas comuns começaram aquele projeto lá. Eu pensei que tinha menos slides, mais pensando. Ao terminar o período neotestamentário, a igreja estava além da Palestina e Síria, até a Ásia Menor, Grécia e Roma. Já na primeira geração, a igreja já estava lá, tanto na Ásia Maior, quanto na Grécia, quanto Roma. Bastante espaço geográfico. No final do século II, sobretudo do século III, apareceram histórias repetidas provas de que a nova fé estendia-se por todo o Mediterrâneo. Surgiram comunidades cristãs relevantes no Egito, norte da África, Espanha, Gales e Ilhas Britânicas. Já no terceiro século, toda a extensão do Império Romano já tinha a presença cristã. De novo, não vivíamos na época da internet, de informação imediata, menos de 200 anos, toda a extensão do Império Romano, não sei se dá para você olhar aqui é a Judéia, onde tudo começa,
o mar Mediterrâneo inteiro, o norte da África, partindo aqui do Egito, até chegar na Britânia, lá no Árabe, que já seria uma viagem cansativa nos dias de hoje, e ela foi não totalmente evangelizada, mas existiam colônias cristãs em todas essas regiões em apenas 200 ou 300 anos. Aí de novo eu faço a pergunta: o que falta para nós anunciarmos? Se para eles, que corriam o risco de morrer, perder seus bens, terem as mortes mais dolorosas possíveis, o que falta para nós fazer isso? Vai pensar. Assim, não daria tempo para falar de tudo, então eu já tirei toda a etapa da Idade Média aqui e também as missões católicas no começo da Idade Moderna. Então, corri todo esse período, porque quando você tem a conversão de Constantino, a evangelização quase que perde o sentido, porque todo o Império Romano teria que ser cristão, de um jeito ou de outro, tá? Mas tem uma história rica aí, é que não tem muito tempo para a gente falar. Eu já quero pular, fazer um arco temporal até as missões modernas, que são o que vai dar origem ao tudo que a gente tem hoje como agências missionárias, ou como visão missionária no dia de hoje. Quero falar primeiro dos morários. Em 1732, não vou tentar falar o nome deles, Zinzendorf, anunciou e começou esse movimento. A partir do grande despertar do dia 23 de setembro de 1723, às 11 horas, iniciou-se uma reunião de oração interrompida de 24 horas que durou 100 anos. Então eles começaram a orar 24 horas por dia, tinha uma torre de oração, um lugar de oração que eles se revezavam para que 24 horas por dia houvesse oração naquele lugar, e durou 100 anos, 3 ou 4 gerações. Então começou com o bisavô, terminou com o bisneto, orando. Em 25 anos, os morários enviaram mais missionários ao campo do que em toda a história até então. Então, veja, estou aqui no século XVIII, nos 18 séculos anteriores, eles em 25 anos enviaram mais missionários que toda a cristandade naqueles 18 séculos anteriores. Tá? Começando o quê? Volta de novo no começo da igreja. Eles estavam aguardando o quê? O Espírito Santo. O Espírito Santo, então, foi derramado sobre eles com uma única função: fazê-los testemunhas em todas as nações. Aqui eles estão buscando um grande avivamento, um grande despertar, uma reunião de oração que dura 100 anos. Isso é um avivamento que faz com que esse povo, em 25 anos, envie mais missionários em número do que todos os missionários que foram enviados antes, em 1732 anos. Tem noção do que é isso? Esse é o verdadeiro poder do Espírito Santo. Avivamento necessariamente vai gerar missões. Ser cheio do Espírito Santo necessariamente vai gerar missões. Logo eles já estavam trabalhando com índios da América do Norte, negros das Antilhas e países orientais. Esse movimento vai influenciar os avivamentos de Winfield, de Wesley e do seu irmão Charles. Está aqui para a gente poder terminar um pouquinho. Outro nome que é bem interessante e é muito importante para nós é de William Carey, o pai das missões modernas, que humilde sapateiro inglês, nascido em 1761, se converteu aos 17 anos numa igreja batista. Fundou a Sociedade Batista Particular para a programação do Evangelho entre pagões. Partiu em 1793 com a família para Calcutá, na Índia. Seu ministério forneceu um modelo para as missões modernas. Então, veja, o que ele faz aqui serve de modelo hoje, por exemplo, de Portas Abertas e outras agências missionárias que atuam até hoje. Dependia de doações de pessoas e igrejas, se comunicava frequentemente com essas igrejas, de pessoas gerando interesse em missões,
traduziu a Bíblia para a língua local, além de plantar igrejas, fornecia ajuda médica e educação. A mensagem do Evangelho tinha implicações sociais e culturais. Trabalhou para pôr fim ao costume de queimar as viúvas nas piras funerárias dos maridos e combateu o sistema de castas. Então está na Índia. Se você ver qualquer imagem que está na Índia hoje, aquilo é uma desgraça. Imagina quando ele foi parar lá. E assim, esse é o modelo de missões hoje, né? As agências missionárias trabalham com isso. A gente lá no MIAF trabalha dessa mesma forma. Os missionários dependem de doações de pessoas e de igrejas. Comunicar frequentemente com as igrejas. O meu trabalho lá hoje é de mobilizador. Eu vou nas igrejas, normalmente como missionário, foi o que eu fiz com o Charles esse tempo todo, para que as igrejas possam conhecer o missionário, conhecer o trabalho e abraçá-lo financeiramente e em oração. Tá? Então também é um modelo usado. Traduziu a Bíblia para a língua local. Outra coisa muito interessante, que também é muito importante para hoje. Além de plantar igrejas, fornecia ajuda médica e educação. Gente, com raríssimas, muito raríssimas exceções, essa coisa de você achar que vai ser um desbravador e vai anunciar pela primeira vez o Evangelho em algum lugar, esquece. Esquece. Na maioria dos países você vai chegar fazendo alguma outra coisa. Tá? Às vezes quando a gente lança os desafios para que médicos sejam enviados, engenheiros sejam enviados, pedreiros, gente da saúde, da construção civil, é extremamente demandado, pelo menos na África onde a gente trabalha. Então você tem que sempre trazer alguma outra coisa, além da pregação do Evangelho. O mais importante é pregar o Evangelho? O mais importante é pregar o Evangelho. Mas a maioria dos países, se você chegar dizendo que vai pregar, você não vai entrar naquele lugar. E as pessoas simplesmente não vão aceitar. Como o pastor falou agora, com relação ao Rio Grande do Sul. As igrejas estão de portas abertas, ajudando, colaborando, fazendo alguma coisa. E em alguns momentos o Evangelho vai ser pregado. Em algum momento, aquelas pessoas que estão sendo ajudadas vão buscar. Mas você não vai pegar uma Bíblia debaixo do braço, pegar um barquinho no Rio Amazonas e entrar numa aldeia só para pregar. Você vai ter que fazer alguma outra coisa. E esse modelo já foi tão desenvolvido por Querry já no século XVIII. E por isso a mensagem do Evangelho tinha implicações sociais e culturais. Ele trabalha então para fim do costume engraçado, né? Queimar as viúvas nas piras funerárias. O cara não ir solteiro do outro mundo. E combate também ao sistema de casta. Vocês sabem lá que tem um sistema de casta, as pessoas nascem numa casta, não podem passar, nem se envolver, nem reconhecer as outras. Então eles vão trabalhar muito com isso. E para fechar, a gente poder... James Woodson Taylor foi um missionário cristão, protestante. Para ler aí, eu estou lendo aqui, não sei se vocês conseguem ler aqui. Em inglês, na China, fundador da missão para o interior da China, chamada China Inland Mission, agora mudou um ano, fortemente interdenominacional, dependente de Deus. A missão tornou-se vanguarda do despertamento chinês. Em 1895, havia 641 missionários nessa missão. Hoje, o movimento que ele fundou inclui pelo menos 15 mil missionários em mais de 75 missões. Tá? Então esse cara vai fundar essa missão para a China em 1895. São 641 missionários, então passaram aí um século, um pouquinho, 15 mil missionários e 75 missões. Outras missões então que seguem o modelo da missão protestante inglesa na China. A Aliança Cristã Missionária, fundada em 1887, a missão Aliança Evangélica, fundada em 1890, e a missão para o interior da África, que é o MIAF, que eu trabalho, fundada em 1895, sempre seguindo esses mesmos modelos, tanto de Querry quanto de Taylor, de você ser interdenominacional. O Portas Abertas também trabalha dessa forma,
Então, não levar plaquinha de igreja, então missionários de várias denominações, e várias denominações ajudando esse missionário, levando, além da palavra de Deus, assistência social, assistência médica, educação. Uma coisa que é muito legal, provavelmente o pastor deve falar, foi assim que eu conheci o Charles lá, escolinha de futebol. Isso é maravilhoso para o Porta. Então, levando outras atividades além da evangelização. Vamos criando, então, outras agências missionárias que funcionam até hoje e a gente nunca ouviu falar. Isso talvez seja a parte mais interessante da palestra. É a gente conhecer isso. E aí vale de novo, abrir uma aspas aqui, domingo que vem, se conseguiu confirmar, se vamos falar, já confirmaram, né? Você não está? Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Domingo que vem, domingo da igreja perseguida, aqui na igreja de manhã, é uma iniciativa do Portas Abertas que nós estamos participando pela primeira vez e que os nossos jovens conduzindo. Então, venham, vocês que não é da igreja, venham para conhecer um pouquinho mais sobre essa missão. Eu queria, antes de a gente partir para o café, de verdade, ouvir perguntas, dúvidas. O Jerry faz muita falta, que ele pergunta, fala para ele que eu gosto, porque quando ele tem a coragem, ele pergunta, depois que ele pergunta, alastra, todo mundo está perguntando, já reparou isso? Então fala para ele que ele faz muita falta e falta das perguntas dele. Alguém queria comentar alguma coisa? Só uma observação. Claro. Você percebeu que o Espírito Santo agiu na sua vida através do rádio? Sim, ele vai usar a ferramenta que ele... Você não gosta, sim, você não vendo, mas aquilo foi que ele usou. Foi muito fantástico. Os momentos que são usados para nos abrir os olhos. Foi algo fantástico mesmo. Depois você vê que aquilo foi necessário. Só aquele caminho que não. O Espírito Santo, ele trabalha, o próprio Deus, ele trabalha dessa forma. Ele é o Senhor da sua missão. Ele nos dá o privilégio de participar dela. Ele não precisa de mim para absolutamente nada. Só que ele quer que eu participe e vai usar as ferramentas que ele tiver, na hora que ele quiser, do jeito que ele quiser. O que acontece? O meu pai, ele foi missionário. Numa cidade lá no sul, em algumas cidadezinhas muito pequenininhas. Mais tarde, quando nós estávamos adolescentes, ele era secretário de missões nessa Assembleia de Deus de Nova Iguaçu. E eu me lembro de passar dias na minha casa que eu tinha um sueco, um chileno, um boliviano, todo mundo lá em casa. E nem isso me despertou naquele momento. Foi preciso assistir um filme maluco e ligar o rádio. De repente vi tudo aquilo à tona e eu me mandar. É engraçado que nesse dia eu falei, vou para a África, eles foram desesperados. Vivia cheio de missionário dentro de casa. Achou que um filho teu ia ser louco de fazer uma doideira dessa? E eu passei a minha infância escutando essa história, tanto dele no sul, quanto dele na Bolívia, quanto na Rússia. Então, não era aquele momento. Por isso que eu falo, o próprio Espírito Santo ele te impulsiona na hora dele, não é a minha hora. Às vezes também é muito comum, não comigo falando, mas você assistir uma palestra do Lindóio, achar que vai comprar passagem e vai para a China, de empolgação pura. Tudo tem o seu tempo, mas ele é o Senhor. Chegando à plenitude do tempo, vem o Filho. Chegando à plenitude do tempo na sua vida, ele vai te impulsionar. Contudo, nós temos uma missão em Jerusalém, Samaria, Judéia, confins da terra, em todos os momentos, sermos testemunhos. Amém? A coisa do rádio é o que mais me espantou, né? Solange? Assim, só complementando aquilo que a Maria falou, assim, nós sabemos sim que é uma ação do Espírito Santo e que o Senhor vai agir no tempo dele. Mas como formar novos títulos? Assim, como igreja, o que nós poderíamos fazer para acender assim, essa chama no coração da igreja de que há uma necessidade? Sim. Então, está aqui hoje falando de missões, né, algo que estava no coração do nosso pastor. O próprio Dick
E a ideia é anunciar às pessoas. Muita gente não sabe que existe, por exemplo, a igreja perseguida. Não sabe. Gente de 20, 30 anos na igreja. Eu mesmo, quando eu comecei a fazer a mobilização e fui fazer os cursos no MIAF, quando me apresentaram as agências missionárias no Brasil, eu nunca tinha ouvido falar. Isso eu já tinha 30 e poucos anos. Então, o primeiro passo, parece, no nosso caso, foi dado pelo nosso pastor, de realmente abrir esse espaço para falarmos sobre isso, porque pessoas conheçam. Você nunca vai para um lugar que você não sabe que existe. E a ideia é essa. Né? O próprio fato, não foi ano passado, era o Vinícius, o menino, lá de Juazeiro? Lucas. Quem pode errar o nome dele é a esposa dele, eu posso. Então ele veio, você passou a conhecer mais uma situação, mais um lugar de necessidade. E aí começa esse despertar que a sua mãe está falando. Você nunca vai se despertar para algo que você nunca soube que existe. Quando nós fizemos o Shockwave no ano passado, né, o Lucas que levou a palavra, ele disse que nunca tinha ouvido falar daquilo. Ele foi se aprofundando e conhecendo. Isso que vai chamando a atenção. Então esse tipo de evento é muito importante para isso. A formação, seria interessante conhecer as agências missionárias, tá? Você tem, eu posso dizer, do MIAF, posso falar do Portas Abertas, mas então, cursos voltados para essa área. Tem mais um outro, cara, que eu me inscrevi para começar o curso, só não consigo lembrar o nome agora, coisa de velho. Então, depois eu vou lembrar, e simplesmente tem um núcleo aqui na Rua Sul, tem um núcleo perto da minha casa. Eu realmente não consigo lembrar, agora me fugiu. Faz esse curso de 6 meses preparando você para missões, não para o campo missionário. Isso normalmente é com as agências missionárias. Algumas denominações, essas gigantes, Igreja Batista, Assembleia de Deus, os presbiterianos, têm as suas próprias juntas de missões extremamente estruturadas para enviar os seus missionários. Mas essas igrejas também abrem espaço para que membros de outras igrejas possam participar desses cursos de formação. Então, na verdade, o que é mais interessante é que isso tudo já existe e a maioria de nós desconhece. Então, cursos de formações na área existem bastante, graças a Deus, só que divulgação é muito pouco, porque isso não dá grande ibope, não dá grande, não chama muita atenção. É mais fácil eu oferecer para você uma vida cheia de alegria, um feliz casamento, do que falar, vai passar fome no sertão. Beleza? Mais alguma pergunta? Qual foi o maior desafio na época que você estava lá? Na África? Então, tem um monte de desafio. O desafio cultural é muito grande, a diferença é muito grande. Mas, não, veja, o Brasil é gigantesco, você vai ter desafio cultural também em vários lugares aqui. Compreender que eu não vou salvar a África, que eu não vou acabar com a fome da África, compreender que Deus não precisa de mim para nada. O Evangelho já havia sido pregado lá antes, eu estou lá para ajudar aquelas pessoas. A gente trabalha lá no IBF, agora trabalha à distância, a gente está planejando um curso à distância de formação de pastores locais. Então, eu tenho uma pequena função naquilo ali. Fora o desafio cultural, né? Comida não, porque eu sou maluco. Vocês me conhecem, sabem que eu vou encarar tudo que tiver pela frente. Eu só não comi rápido, porque não deixaram. Mas assim, no meu caso específico, meu pai já contava essas histórias, por exemplo, de coisas engraçadas que ele tinha que comer lá na Bolívia. Né? Na Bolívia, há 20, 30 anos atrás, né? Lesma, uma coisa muito louca, que você não poderia não comer, porque você poderia estar ofendendo aquelas pessoas. Então também havia um desafio cultural, porque as equipes eram multidisciplinares, então tinha meninas do sul um pouquinho mais delicadas e tal, que tem uma situação muito engraçada. A gente foi numa igreja num bairro mais afastado, e uma das meninas do sul, era psicóloga, que era no banheiro. A menina falou, lá, era um monte de palha, buraco no chão. E a menina desesperada, esses desafios vão acontecer. Tá? E principalmente cultural.
esse desafio cultural de você entender realidades distintas, entender que você está numa nova realidade, que as coisas funcionam de uma forma completamente diferente da sua. Na África do Sul a gente queria sair 6 horas da pousada para ir dar uma volta e o cara olhou pra gente como se a gente fosse maluco. Porque as pousadas fecham, por questão de segurança. A gente, quando vai passear aqui, a gente vai e volta. Então tem muita diferença cultural. Acho que o maior desafio é a diferença cultural. Muita gente volta desesperada por causa disso. O menino ia fazer uma pergunta também. Respondi, Guilherme? Por favor. Como você deve pregar para pessoas que, tipo, acreditam na existência de Deus, só que tem uma visão distorcida, tipo, católico, muçulmano? Aí é uma questão interessante. Como a gente deve pregar para essas pessoas? Eu diria para você esperar que ela chegue. Esperar que ela chegue para te questionar. Viva uma vida cristã. Demonstre uma vida cristã e fatalmente elas vão chegar para você. O grande problema da nossa geração é querer ganhar discussão. A gente confunde pregar com ganhar uma discussão com a pessoa. Eu não quero ganhar discussão, não fui chamado para ganhar uma discussão. Fui chamado para pregar o Evangelho e viver o Evangelho. E muitas vezes de novo, veja esse exemplo do Rio Grande do Sul. As pessoas estão pregando sem pregar. Vai chegar, acredito piamente, as pessoas vão chegar e vão questionar. O Andrew falou uma coisa no retiro muito interessante, que na faculdade tinha essa questão toda, e um belo dia do nada um budista chegou para ele: mas você acredita nisso tudo aí que você está falando mesmo? Aí eu falei: acredito, simplesmente isso. E aí ele começou a conversa com esse budista. Então eu diria para você, nesse caso muito específico, espera essa pessoa chegar, esteja pronto quando ele chegar com aquela pergunta sincera. Todos nós, eu vivo dizendo, a gente é grandinho o suficiente para saber a diferença de uma afronta para uma pergunta sincera. Uma pergunta: cara, você acredita mesmo nisso aí que você está falando? Você realmente, eu acredito. Quem assistiu aquele filme que eu falo sempre, Deus não está morto? Lembra do personagem do chinesinho que tinha lá, o chinês ateu, que ele vai vendo o menino brigando, e em algum momento ele chega: você acredita nisso que você está fazendo mesmo? Ele fala: é. E aí ele puxa. Então espere a hora certa, não tente ganhar discussões. A gente não é chamado para ganhar discussão. Lembra que eu falei que no primeiro século a igreja se espalhou? Ela não se espalhou guerreando, não se espalhou ganhando discussões, ganhando guerra. A gente está numa guerra, estamos numa guerra, nós não fomos chamados para ganhar guerra. Eles não derramaram sangue dos outros, derramaram sangue deles. Eles ganharam o mundo perdendo a cabeça. Então, para a gente não cair na tentação de querer ganhar discussão, tá? Seja cristão. Para que eu fui falar de pergunta, né? Aqui no próprio Brasil, a gente já tem a distorção do Evangelho, né? E lá, como está longe, como você falou, já tinham sido pregados o Evangelho, se voltaram, a igreja fica lá do que você vai fazendo. Como é que esse secretismo da cultura deles, o Evangelho não distorce tanto o Evangelho quanto o Brasil? Quem disse que não distorce? Distorce. A gente teve casos de pastor com 3 mulheres, né? Na cultura. E aí como é que você chega de pé na porta? É desenvolver a sensibilidade também. Mas distorce, a distorção vai haver em qualquer lugar. Você acha que nos primeiros séculos não havia distorção? Se não houvesse, Paulo não precisava escrever as cartas. Todas as cartas foram combater uma distorção já na primeira geração. É uma questão de sensibilidade. Pode acontecer situações das mais diversas. E pedimos misericórdia de Deus. De novo, o Senhor da missão é o próprio Deus. Quem capacita é o próprio Deus. Você está lá como instrumento para a graça de Deus. Então peça a graça de Deus. Há distorções, lógico que há distorções. Infelizmente. Vamos parar por aqui. Já, como é que vai ser? Vamos fazer um intervalo, vamos passar direto. Então, vamos fazer um intervalo então, né? Vou pedir a gentileza então que fiquemos de pé. Graças a Deus. Vamos orar, por favor, feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, graças nós te damos por esses breves momentos, Senhor, de reflexão, de estudo, de questionamentos
sobre a tua missão, Senhor, nessa terra, a sua missão da tua igreja, a sua missão na nossa vida, Senhor. Te pedimos, acima de tudo, nos capacita, Senhor, a cumprir essa missão, a anunciar o teu evangelho, Senhor, a todos os cantos da terra, tanto os mais próximos de nós como os mais distantes, que em todo tempo possamos ser testemunhas suas, como diz a tua palavra, para que todos os povos venham a te conhecer e até os confins da terra te conhecerão, em nome de Jesus. Amém e amém.